Se assentar. Muito obrigado. Eu estou muito feliz de estar aqui nessa noite. Confesso que a irmã Gisele me chamou no domingo e disse: olha, prega no culto das crianças. Eu falei: Gisele, você me traz problemas. Não é fácil trazer a palavra, a responsabilidade é muito grande. Mas que Deus nos abençoe. E eu confesso que eu estava passei o domingo atribulado à noite, sem conseguir dormir, eu confesso. E na segunda-feira a gente veio na oração e eu orando, falando: Senhor, o que eu faço? O que eu falo? Deus trouxe uma palavra no meu coração e é um salmo muito bonito, eu gosto muito dele. E nós vamos trabalhar ele aqui, eu sem perca de tempo, quero convidar você para ler junto comigo o salmo de número 121. A Gisele comentou aqui hoje que eu participei das crianças e eu, particularmente, tenho muito trabalho nessa igreja, né? Mas foi uma época muito feliz, nós aprendemos muito, nós gostávamos de fazer. E eu lembro de a gente sair para a rua, minha tia vai lembrar disso, a Gisele também, a gente pedir doações para as coisas, para a gente vender em prol dos trabalhos das crianças. A gente pedia doações nas lojas, a gente recolhia latinha, a gente vendia maçã do amor. Era uma época muito boa. Deus nos abençoou naquela época. E vamos para o texto, meus irmãos. Salmo de número 121 vai dizer assim. O primeiro verso começa: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele te guarda, não tosquenejará. Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a sua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. É um salmo muito bonito e muito conhecido dos irmãos. E nós nesse trimestre lá na sala dos jovens, nós estamos aprendendo sobre o livro de Salmos. Nós aprendemos lá que Salmos significa louvores. Nada mais é que um grupo de hinos que o povo de Israel cantava. E eles não eram só hinos cantados, eram hinos que traziam reflexões para o povo de Israel. E esse hino, mais especificamente o hino de número 121, se vocês notarem, em cima da sua Bíblia vai estar escrito assim: Cântico dos Degraus, ou Salmos de Romagem, é o nome que também se dá. Eram hinos específicos que pessoas cantavam em um trajeto. Nós temos irmãos aqui, muitos queridos e amigos, que participaram dessa igreja por um tempo, mas também já foram para outros lugares, não é verdade? Se você parar para pensar um segundo, aí você vai lembrar de alguém que é mais próximo a você, que se mudou daqui, seja a trabalho, seja por condições que a vida que permite, elas se mudam, não é? E naquela época também não era diferente. Muitos dos judeus que haviam, eles estavam por outros lugares, longe de Jerusalém. E existiam algumas festas que aconteciam em Jerusalém, que os judeus dispersos pelo mundo, estavam afastados, voltavam para Jerusalém. E nesse trajeto, da volta para Jerusalém, para essa festa, eles cantavam estes hinos. E especificamente, um deles é o hino de número 121, que hoje eu queria trabalhar com vocês. Eram hinos para a viagem. Deus proporcionou a letra do Salmo 121 para as pessoas enquanto estiverem no trajeto. E eu vou frisar bastante essa parte, nós vamos trabalhar ele completo aqui. E eles tinham que meditar a letra enquanto eles estavam pelo caminho. E hoje eu queria falar para vocês, num resumo de tudo que eu falar aqui hoje. Crianças, eu achei muito bonito hoje, eu estava cantando, eu preciso confessar isso, eu tinha que falar. Eu estava cantando o hino da harpa aqui hoje, eu vi várias crianças com a harpa lendo. Achei muito bonito isso, gente. Me ajudem a cantar, não deixem eu cantar sozinho não, tá bom? Vamos fazer esse contrato? Beleza. Deus abençoe vocês. Então, crianças, nós vamos aprender aqui hoje, tanto vocês quanto os adultos, que não importa qualquer momento que vocês estiverem passando, qualquer dificuldade, seja uma doença, seja algum problema na escola, alguma coisa que aconteceu com a sua família,
Deus sempre está cuidando da gente. É isso que nós vamos falar hoje, meus irmãos. Nós vamos falar que não importa as situações que nós estamos vivenciando, devemos confiar em Deus. E nós começamos a analisar o Salmo, meus irmãos, pelo Salmo, o verso de número 1. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Nesse trajeto que eu disse que os irmãos faziam até Jerusalém, não era um trajeto simples. Era um trajeto muito perigoso. Hoje nós temos carros blindados. Hoje nós temos aviões a jato. Hoje nós temos jet ski. Nós temos até bicicleta motorizada, não é verdade? Hoje nem pedalar mais é necessário tanto assim. Mas naquela época não havia nada disso. Os irmãos tinham que andar a pé e não tinha proteções. Então, no meio da estrada tinham animais ferozes. No meio da estrada tinham ladrões, pessoas preparadas para causar assassinatos, roubos, furtos, enfim, qualquer tipo de atrocidade no meio do caminho. Se vocês lembrarem, há uma passagem em Lucas, capítulo 10, versículos de 25 a 37, da história que Jesus conta de um trajeto desses. De um homem que já está voltando de uma festa de Jerusalém para Jericó, e no meio do caminho ele é assaltado. Ele sofre, batem nele, assaltam ele. A parábola do bom samaritano que nós conhecemos. E nesse momento, mostra o perigo do lugar, porque quando ele sofre tudo isso, eles deixam ele como se fosse meio morto, o texto vai dizer. Não era fácil. Nós vamos ver mais para frente também que não eram só animais e pessoas que provocavam perigo na estrada. Era também as situações climáticas, o sol e a lua, porque o sol era muito forte. E a lua também não era tão leve, porque trazia muito frio consigo e trazia alguns problemas de ordem mental. Mas eu não vou adiantar, eu vou trazer nós vamos falar sobre isso mais para frente no texto. Então, nessa situação que o peregrino, aquela pessoa que está na jornada até Jerusalém, se vê, ele começa a olhar para as montanhas que estão ao redor dele e dizer: quem vai me socorrer? Da onde vai vir o meu socorro? Ele começa a ficar confrontado e começa a se perguntar. E eu queria fazer uma reflexão com os irmãos. Nós também estamos numa caminhada, não é verdade? Nós estamos aqui de passagem, e Jesus, quando estava na terra, ele chamou os seus discípulos. Lá em João 14, nos versos 1 a 3, nós vamos ver essa conversa. Ele vai falar assim: olha, não fiquem assustados, não fiquem desesperados. Eu estou indo, e eu vou preparar um lugar para vocês. E olha, ele deixa claro, ele fala assim, ó: se não tivesse lugar para vocês, eu não falaria nada. Mas eu vou e vou preparar um lugar. E se eu for, ele fala, e preparar um lugar, eu vou voltar outra vez, e vou levar vocês para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Nós estamos num trajeto, meus irmãos. E da mesma forma que o peregrino para Jerusalém há perigos, nós também enfrentamos. Lá em Hebreus 12, 1, nós vamos encontrar que nós temos uma carreira proposta. E nessa carreira proposta que nós temos para chegar até o objetivo, que é as mansões celestiais, que é o lugar que Cristo preparou para nós, nós temos que se desvencilhar de todo embaraço e todo pecado que tão de perto nos rodeia. Esse é também a ideia que eu preciso trazer para os irmãos aqui. E o próprio Cristo, além de anotar, dar o destino para nós, quando nós estamos na caminhada, ele também fala, olha, em João 16, 33, vocês vão ter aflições. Então nós precisamos entender que nós estamos em um trajeto, assim como esse salmista estava num trajeto para Jerusalém. Nós estamos indo para Jerusalém celestial. E nesse trajeto nós encontraremos algumas aflições no meio do caminho. E nesse momento nós vamos interrogar ou causar indagações, questões dentro de nós. Da onde virá nosso socorro? E agora o Salmo vai, nessa pergunta, nós vamos estudar a resposta que ele também nos dá, no verso 2, que vai dizer, meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E eu acho interessante essa imagem que o Salmo do verso 2 me traz,
eu gosto muito de ver as paisagens enquanto eu estou dirigindo. Muitos falam da caixinha do nada. Eu adoro ver paisagem. Eu gosto de ver as paisagens. Gosto de ver as cores das flores, das árvores. Eu lembro de ir para a faculdade e eu gostava de sentar sempre na janela, porque eu ficava olhando a paisagem mudar, assim. Você via os edifícios da cidade, mas ao mesmo tempo o campo. E isso eu gostava muito de observar. E nós fomos para Campos do Jordão uma vez, há alguns anos atrás. E eu me lembro que nós chegamos nas montanhas de Campos do Jordão. Que coisa maravilhosa. E eu imagino que a sensação que eu tive quando eu cheguei e vi as montanhas foi a mesma que o salmista teve. Porque a resposta só veio quando ele começou a observar e entender. Não pode ser qualquer um que fez isso. O Criador dos céus e da terra fez essas montanhas que eu estou passando por elas. Ele vai ser meu socorro. Eu não tenho em quem duvidar, porque eu sei que se Ele fez essas coisas maravilhosas como essas montanhas, esse é o meu socorro, esse é o meu refúgio. Ao compreender a grandeza de Deus nesse trajeto, ele tem a certeza de onde vem o seu socorro. Me faz lembrar também, meus irmãos, o povo de Israel está cativo no Egito. E aí, depois de vários sinais e maravilhas que Deus opera no meio do povo de Israel, lá dentro do Egito, Faraó os liberta. E manda Moisés falar: olha, acampem na frente do mar. E ali eu vou trabalhar em vocês. E eles acampam na frente do mar, não tem como atravessar. Não tinha barco, não tinha navio. Não tinha nenhuma ponte ali. Como que eles iam atravessar? Faraó, Deus estava trabalhando em Faraó também do outro lado, e dizendo: eu vou endurecer o coração deste homem. Eles chegam à conclusão: o povo de Israel saiu daqui do Egito e eles estão perdidos, porque eles pararam de frente para o mar. O que eles vão fazer ali? Nós não devíamos, esse era o pensamento de Faraó, e está no texto lá em Êxodo capítulo 14, os irmãos vão encontrar essa passagem. Faraó chega à conclusão: eu não devia ter liberado eles. Então, acontece dentro do povo de Israel uma rebelião, e eles começam a se questionar. Falar para Moisés: Moisés, você nos tirou de lá, do Egito, para a gente morrer no deserto? E há um verso, dos versos 13 e 14, que eu acho tão interessante, que Moisés, com uma convicção, que não pode ser humana, diz para eles: não temais, estai quietos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O verso 14 vai dizer assim, ó: o Senhor pelejará por vós, e vós calareis. A convicção de Moisés, quando está atravessando, ou ainda melhor, ele nem tinha atravessado o mar ainda. Ele ainda estava vendo o mar fechado. Ele tinha a convicção de que se Deus trouxe ele até ali, ele faria eles atravessarem. Qual a forma? Moisés não fazia ideia, mas ele tinha a convicção que Deus ia os libertar. Deus manda um vento soprar a noite toda. Imagine vocês, sabendo que os egípcios estão vindo. Há uma nuvem, Deus fechando todo o cerco para que não venham, cheguem perto da sua tenda, mas um vento soprando. E quando eles acordam de manhã, há um caminho em terra seca para eles atravessar. Deus proviu um caminho no meio do mar para que o povo passasse. E não houve uma perca, meus irmãos, porque eles passaram a seco. E quando o último passou, as águas se fecharam e os egípcios morreram, todos afogados. Deus proviu um escape. Me faz lembrar também, meus irmãos, de outra passagem de 2 Reis, capítulo 6. Eliseu e Geazi, e há uma coisa muito interessante ali. O rei da Síria sempre queria atacar o povo de Israel. E quando ele queria atacar o povo de Israel, ele começava a maquinar algumas estratégias. Só que ao tempo dele dizer a estratégia, ou nem dizer, pensar, Eliseu já dizia para o rei de Israel: olha, não vai para esse caminho, porque o rei da Síria está tentando este caminho. Até que chegou um momento que o rei da Síria chegou entre os conselheiros deles e disse: há um informante entre nós. Não é possível, eu planejo e o rei de Israel já está sabendo. Até que um dos conselheiros chega para ele e fala assim: não, rei, deixa eu explicar um negócio para o senhor aí. Deus deles conta tudo para esse homem.
há um homem em Israel, escolhido por Deus, para que fale ao povo as mensagens desse Deus deles. Ele falou, então vamos atrás deste homem. O povo da Síria cerca a cidade onde Eliseu mora, e chegam à noite, fazem o cerco, fecham a cidade, e Geazi, o moço dele, o estagiário de Eliseu, eu posso chamá-lo assim, acorda de manhã, e quando ele acorda de manhã, ele vê o exército da Síria. Imagine vocês a reação. Você acorda de manhã e há um exército todo acampado à volta da sua cidade. Você sabe que eles estão querendo pegar você e o seu senhor, o senhor Eliseu. Até que ele se desespera. Ele começa a chamar a Eliseu e dizer, Eliseu, nós estamos perdidos. E Eliseu não acalma, fala, calma. Isso está lá no verso de número 12. Até que 12 não, mais para frente. Lá no verso de número 17, ele fala assim, fique tranquilo. Maior são os que estão conosco. E ele disse, Eliseu orando ao Senhor, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos de Geazi, e ele viu, eis que um monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Geazi teve a plena convicção, nós estamos seguros porque Deus está cuidando de nós. Nós estamos seguros porque nós temos um Deus que pode todas as coisas ao nosso lado. E olha que interessante, o povo da Síria não tinha visto os cavalos de fogo que Geazi e Eliseu estavam vendo. Eles intentaram para frente de Eliseu. Eliseu ora mais uma vez ao Senhor e pede que os fira com cegueira. Agora eu peço para os irmãos imaginarem, um exército todo que estava ao redor da cidade, cego. Eles não haviam como dar um passo sequer, porque eles estavam cegos. Deus havia os ferido por cegueira. Então Eliseu os conduz, todo o exército, dizendo, não é aqui que vocês estão procurando não, vem comigo. Eles levam todo o exército acampado, fazem-os assentar, e o rei de Israel chega para Eliseu e fala assim, então é agora nós vamos matar Eliseu, nós vamos acabar com esse exército então. Eliseu fala assim, não, prepara um banquete para esse povo. Na hora que ele prepara o banquete, e os exércitos dos povos da Síria, eles abrem os olhos, eles veem o banquete, eles se sentem tão consternados que quando voltam, não há mais ataque da Síria. Não há mais. Porque Deus os livrou de uma maneira milagrosa. E olha para vocês verem, qual foi a ação humana? Nenhuma. E se vocês pensassem, qual seria uma solução provável? Não teria. Não haveria a forma de se preparar um exército a tal ponto de momento de instantaneidade para que se prepare um exército capaz de acabar com aquele povo. Mas Deus proviu anjos ao redor do povo dele, protegendo, ferindo-os de cegueira e dando escape. Deus mais uma vez proveu e disse, eu posso todas as coisas. Meus irmãos, nós temos alguém que luta por nós. Ainda que nós não vejamos, há alguém que está ao nosso lado. Então, eu quero que vocês continuem imaginando comigo. Nós lemos que o primeiro verso do Salmo é alguém que está caminhando durante a jornada, e ele começa a ver os perigos da jornada e dizer, aonde vai vir o meu socorro? Da onde vai vir a minha proteção? Porque eu estou exposto. O segundo, ele começa a pensar isso, mas já vem a resposta no seu coração e diz, eu sei de onde vem o meu socorro. Do Senhor que fez esse céu, do Senhor que fez essas montanhas que eu estou olhando. E é isso que nós temos que ter em confiança. Porque o nosso caminho pode vir perigos, e virão. Mas o Senhor é o nosso socorro. O Senhor que fez os céus e terra é o nosso socorro. Meus irmãos, eu também agora quero trazer para vocês quais são os benefícios que nós temos de confiar no Senhor. E isso nós vamos encontrar lá no verso 3 e 4, primeiramente, que vai dizer o seguinte, não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda
não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Aqui, quando eu comecei a ler este texto, eu comecei a lembrar de um pastor que guia as suas ovelhas. Observa que o texto ele vai dizer que ele não vai deixar nem eu vacilar o meu pé, porque ele está me protegendo. Me faz lembrar também do Salmo 23, quando o salmista Davi, cuidando das ovelhas do seu pai, começa a observar e dizer: do jeito que eu cuido, ou melhor, até melhor do que eu cuido das ovelhas do meu pai, eu sou cuidado por um pastor. Então ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Ele refrigera a minha alma, ele guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E olha, ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Tu quem? O pastor, o Senhor. A tua vara e o teu cajado me consolam. Aqui é um pastor que guia as ovelhas para onde tem o melhor alimento para a alma delas. Para aquelas ovelhas que estão desesperadas, sobrecarregadas, cansadas, o pastor dá refrigério, dá alívio. Ele traz as ovelhas para o caminho e fala assim: eu vou te trazer para o melhor lugar, para que você se alimente, para que você tenha sustância, para que você se mantenha, para que você se descarregue, para que você se alivie, porque eu posso fazer isso por você. E o texto vai dizer que a tua vara e o teu cajado me consolam. A vara era um instrumento que o pastor usava para afastar animais ferozes. E o cajado era para puxar aquela ovelha que estava fugindo do caminho. Ele falou: pera, volta aqui. Então o salmista tinha certeza que ainda que ele andasse por esses caminhos de sombra da morte, ele tinha alguém que estava a todo tempo com uma vara para afastar todos os perigos da jornada. E ainda que se ele se desviasse do caminho, o cajado iria trazê-lo de volta. A tua vara e o teu cajado me consolam. Esse texto também vai dizer que esse pastor, aquele que me guarda, o Senhor que fez os céus e a terra, ele não tosqueneja. Tosquenejar, meus irmãos, há um ditado popular, é cochilar ou pescar. Já viu muitas vezes a pessoa fala assim: nossa, esse pegou um peixe grande aí, né? Que a pessoa cochila. O salmista tem a certeza de que aquele que guarda o povo, que aguarda o seu povo, não pesca, não cochila. Deus está a todo momento pronto para nos proteger. Essa é a primeira certeza que o salmista traz no Salmos número 121. Aquele que me guarda é o meu pastor, que não vai deixar eu desviar por outros caminhos. E é um pastor que está 24 horas para me cuidar. Este é o primeiro benefício: eu tenho um pastor que não dorme, que não cochila, que nem pesca. O segundo, meus irmãos, está no versos 5 e 6. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. E aqui, como eu disse para vocês, meus irmãos, nós estamos vendo alguém que está para uma jornada até Jerusalém, de alguém que está num caminho para uma festa. E eu disse que há perigos na estrada. E aqui esse texto vai trazer os perigos dos climas, como estavam lá. O sol era muito forte. Então, como o sol era muito forte sobre as pessoas, trazia desidratações, insolações, poderiam trazer febres e algumas doenças mais graves, por conta do calor que a pessoa, o peregrino até Jerusalém, sofria. E de noite também não, porque existem alguns relatos da época de Jesus, ou até anterior a eles, que traziam algumas doenças como ataques epiléticos, ou até mais sérios, causavam danos cerebrais às pessoas,
por conta da lua, por conta do frio da noite. Então, imagine vocês que o salmista está por este caminho, e esse benefício que traz ao coração dele, ele fala assim, ó: o pastor que me faz conduzir por caminhos corretos, me protege do clima, me protege do calor, me protege de tudo que possa vir a acontecer no meio do caminho. Me faz lembrar de uma história que os irmãos vão recordar, está lá em Gênesis 21, dos versos 15 a 20. Ismael já é crescido, Agar está ali também, Isaac já nasceu, filho de Abraão. Então chega um momento que a família se separa. Ismael começa a ter que seguir o seu próprio caminho. Então Abraão despede Agar e Ismael pelo seu caminho com pão e água para a jornada. Até que chega um momento que a água acaba e o pão também acaba. E Agar fica sem saber o que fazer, Orlando. Ela se desespera e acredita que Ismael vai morrer ali. Então ela deixa Ismael debaixo de uma árvore, começa a andar alguns passos para frente, a fim de que ela não veja o filho dela morto. Ela tem a plena convicção: Ismael vai morrer. E eu não quero ver o meu filho morrer. Então ela vai para frente e deixa aqui o filho deitado. Até que um momento aparece o anjo do Senhor e fala: Agar, o que você está fazendo aqui? Eu ouvi a oração de Ismael. Levanta o menino, que eu tenho algo preparado para ele. E dele virá uma grande nação, porque eu vou abençoar a família dele e a sua família. É um texto que deixa bem claro que eles estavam sendo chicoteados, vilipendiados pelo clima, vilipendiados pelas dificuldades da estrada. Mas há uma parte do texto que diz que Deus era com Ismael. Deus o protegia. Por isso ele ouve a oração de Ismael, no meio desse sofrimento todo, e proveu um poço de água para eles beberem, se refrescarem, e Deus fez uma grande nação. E o texto vai dizer: e era Deus com o moço que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro. Dá um sinal de abundância, de crescimento, de produção, de maturidade, porque Deus protegeu ele, ainda que condições adversas no meio do caminho. Deus é o nosso refrigério durante todos os sofrimentos da nossa vida, a todo tempo, seja de dia, seja de noite. Ele é o lugar de descanso e é o lugar de alívio para nós quando estamos oprimidos e cansados, meus irmãos. O Senhor é o meu socorro, Ele não vai me deixar vacilar, e Ele me guarda. Então nós vamos para o verso 7, que vai dizer: o Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. E, meus irmãos, eu queria chamar a atenção para uma coisa aqui nesse verso que eu percebi. Há uma progressão no cuidado que o salmista revela. Primeiro, ele diz que há uma proteção no meu caminhar. Que eu vou caminhar, eu vou andar por caminhos onde eles não escorregarão. Há um cajado que irá me corrigir, há um bastão que irá afastar os perigos do caminho. Há depois a proteção para as adversidades do caminho. Então, se eu tiver problemas com o sol, com a luz que o texto traz, há alguém que vai me socorrer. Aí ele chega até a proteção da nossa vida, porque o texto diz: Ele vai te guardar de todo mal, Ele vai proteger a sua alma. Eu acho interessante que o pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz que você guardar de todo mal, não quer dizer que você não vai passar por adversidades. Não quer dizer que você vai ter uma vida almofadada, ele diz. Mas sabe que se você passar, ainda que passar pelo vale da sombra e da morte, você vai estar pronto para enfrentá-la, porque tem alguém que está com você.
Essa é a intenção do texto quando ele diz que o Senhor vai guardar de todo mal. O Senhor vai guardar a sua alma. Lá em Tessalonicenses, Paulo, ao escrever essa carta, diz que o Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso guarda, ele está presente no nosso caminho, até nos momentos mais escuros, onde nós achamos que estamos sozinhos, porque ele vai me manter firme, para não desistir do objetivo final. Imagine, eu quero que vocês imaginem, meus irmãos, o caminho de Jerusalém, como que fica muito mais feliz, porque ele está vendo todo o perigo à volta, e começa a canção falar dentro do coração dele, dizer: eu tenho um socorro, eu tenho um guarda que me ajuda. Ainda que eu passe por perigos, por caminhos onde animais ferozes vão me cercar, eu tenho alguém que está comigo. Essa é a certeza que o salmista tem quando ele começa a cantar o Salmo 121 até a jornada de Jerusalém. E essa é a canção que nós precisamos ecoar no nosso caminho até Jerusalém celestial. Nós vamos para o verso 8º. O verso 8º vai dizer que o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para todo sempre. Aqui a conclusão de toda a poesia, de todo o raciocínio que foi construído e inspirado por Deus. Porque, embora todos os problemas que nós enfrentamos, que nós enfrentaremos, que nós já enfrentamos, nós não estamos sozinhos. Há um guarda que nos ajuda em todo instante. E nos momentos de maior pressão, nos momentos de desânimo, há alguém que está perto para nos aliviar, para nos refrigerar, nos ter companheiros da jornada. E me parece que o salmista, ele está cantando isso e lembrando de Hebreus 10, que ele diz: olha, fiel é aquele que prometeu. Então, a partir daí, ele vai entender. Ele vai guardar a minha ida, a minha volta, não só hoje, mas para todo sempre. A certeza do salmista é que o meu Deus vai me manter no seu caminho até eu chegar no objetivo final. Foi lido aqui o Salmo 91. Nós temos um esconderijo para onde recorrer. Aquele que fez os céus e a terra, meu irmão, é aonde você pode recorrer. Ele está cuidando de você. Ele cuida do seu caminho, do seu caminhar. Ele te protege das adversidades que vão acontecer no meio do caminho. E Ele, meu irmão, vai guardar a sua alma, para que você possa chegar no seu destino final. Ele vai te manter para você morar junto com Ele nas mansões celestiais. Para que você possa ter a certeza do Salmo 84, verso 5, que diz: bem-aventurado o homem cuja a força está em ti, cujo coração está em caminhos aplanados. Não importa o caminho que você esteja trilhando, mas o seu coração está aplanado, está em caminho reto, porque há alguém que cuida de você, que te protege a todo instante, a todo momento. Deus abençoe os irmãos, e Deus possa falar mais ao coração dos irmãos.